Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Eu cumprimento a igreja do Senhor Jesus Cristo com a gloriosa paz do Senhor. Estou muito feliz pela oportunidade que me é dada nesta noite de retornar a este santo altar da nossa igreja mãe para magnificar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, que é um culto tão alegre de gratidão a Deus pela vitória que Ele concedeu ao nosso querido irmão Giovanni, missionário, que Deus tem levantado nesta cidade para fazer a sua obra de forma maravilhosa. Ao nosso Senhor Jesus Cristo seja dada toda a honra e toda a glória para todo sempre. Meus queridos irmãos, eu quero também tecer a minha gratidão a Deus pela presença de cada um de vocês, adoradores do Senhor, que vieram dos seus lares se fazer presente nesta noite para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar aqui expressar a minha gratidão a Deus pelo chamado de cada obreiro de Deus, pela vida de cada obreiro que se faz presente também esta noite. Que assim o Senhor esteja abençoando a todos em o nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu convido a vocês a se colocarem em pé, abrirem o santo livro, na carta aos Hebreus, capítulo de número 10, nós vamos ler a partir do versículo 35 ao versículo 38. Carta aos Hebreus, capítulo 10, começando no versículo 35 ao versículo 38. Está escrito assim a palavra do Senhor: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Tomai seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero falar hoje sobre a fé. Hoje eu poderia muito bem falar de milagres, haja vista que o culto é um culto de gratidão a Deus por um grande milagre operado na vida do missionário Giovanni. Mas a fé está estreitamente ligada ao milagre, visto que a fé é a chave que destranca a fechadura para o milagre acontecer na vida do homem. Não pode haver milagre se não existe fé. O milagre só existe quando no nosso coração nós cremos no Senhor Jesus Cristo, no seu poder, no seu cuidado e na sua ação bondosa. Então o milagre acontece na nossa vida. Jesus Cristo, e muitas das vezes, quando Ele curava os leprosos, os cegos e muitos outros tipos de enfermidades, Ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Vai, seja feito conforme a tua fé. A fé está de mãos dadas com o milagre. E eu gostaria de falar sobre a fé, porque os dias em que estamos vivendo são dias difíceis, são dias de turbulência. O ano de 2019 já é considerado por muitos o ano do século das tragédias, um ano terrível, onde o povo brasileiro está de luto por tantas vidas que estão morrendo, por tantas tragédias que estão acontecendo. Nos 3 primeiros meses deste ano, nós já colecionamos tantos episódios tristes, tantas catástrofes acontecendo. Hoje eu estava lendo um documentário que no Japão são 25 mil suicídios por ano, pessoas vítimas da depressão, vítimas do bullying, vítimas de maus tratos, de problemas familiares. As pessoas estão tirando a sua própria vida.
E nestes dias nós precisamos ter fé em Jesus Cristo para sobreviver. Nós precisamos estar com a nossa fé em dia para poder suportar as mazelas deste mundo sem Deus, para poder sobreviver como servo e como serva do Senhor. Mas eu quero dar glória ao nome de Jesus, porque apesar das lutas, porque apesar dos embates, apesar das cicatrizes, apesar dos problemas e das tristezas que nos cercam, o Espírito Santo ainda nos mantém de pé, como igreja do Senhor, para adorar e para glorificar o nome do Todo-Poderoso. A Ele seja glória para todos sempre, aleluia. Meus queridos irmãos, veja bem, a palavra de Deus define fé no capítulo 11 de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a prova das coisas que não se veem. Eu destaco 3 tipos de fé nesta noite: a fé natural, a fé comum e a fé como dom do Espírito Santo. Mas eu quero tecer esta mensagem exatamente sobre a fé como dom do Espírito Santo. Mas como assim 3 tipos de fé? O saudoso pastor Estevão Ângelo de Souza, ele diz no seu livro Os 9 Dons do Espírito Santo, que a fé natural é aquela fé proveniente da nossa natureza humana. Quando nós olhamos para as estrelas, nós temos a certeza de que existe um Criador. Quando nós olhamos para as plantas, quando nós olhamos para os seres viventes, todo ser humano tem em si a noção de fé, tem em si a fé natural. Ele acredita que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas você talvez se pergunte: e os ateus que não creem em Deus? Meus queridos, querendo ou não, afirmando ou não, eles acreditam em Deus, porque os ateus, quando estão em situações difíceis, eles oram a Deus, eles buscam ao Senhor. E muitos dos ateus, eles dizem que não acreditam, porque em algum momento da sua vida algo de tão ruim aconteceu, e eles não souberam, não conseguiram superar aquele trauma, então acabam atribuindo aquele problema, aquela derrota à falta de Deus, quando na verdade Deus está de braços abertos, querendo levantar o homem, querendo resgatar o homem, querendo dar vitória para o ser humano. Muitas das vezes é o próprio homem quem fecha as portas para Deus. Meus queridos irmãos, a fé comum é aquela fé que é vista em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do versículo 31, quando o apóstolo Paulo ele se encontrava preso, sendo açoitado, e ele começa a louvar um hino de louvor a Deus junto com Silas. O Senhor se manifesta naquele cárcere, as prisões são abertas, os ferrolhos são destrancados, e a Bíblia diz que o carcereiro, acordando e vendo que as portas da prisão, elas estavam soltas, elas estavam abertas, ele tira a espada para se suicidar. E naquele momento o apóstolo Paulo ele grita: não te faças mal algum, porque nós estamos aqui. Aquele homem creu em Deus naquele momento operou no seu coração a fé comum, que é a fé que opera para a salvação, também chamada de fé salvífica. E ele disse: o que devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo disse: crê tu e a tua casa e serás salvo. Esta é a fé comum. A fé que opera para a salvação é quando nós cremos que nós somos pecadores, que nós não podemos nada, que nós não valemos nada, e que nós precisamos do Senhor Jesus Cristo para nos redimir, para nos comprar, para nos lavar, para nos tornar novas criaturas na sua pessoa. Mas, meus queridos irmãos, e a fé como dom do Espírito Santo? Esta é a fé que eu mais vos quero falar nesta noite, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo 18. Esta fé poderosa, proveniente de Deus, proveniente do trono da graça de Deus, esta fé que se torna a base para nós fixarmos os nossos pés e nos garantir com vitória na presença do Senhor, em meio a tantos problemas,
em meio a tantas circunstâncias. É a fé que se sobrepõe sobre o poder das trevas, é a fé que destranca as cadeias de Satanás e põe em liberdade aqueles que estavam aprisionados, é a fé que transcende a expectativa humana, que transcende a perspectiva humana, que torna possível aquilo que aos olhos humanos é impossível. É esta fé que opera como dom do Espírito Santo na nossa vida, é a fé que opera milagres, e nós precisamos desta fé nestes últimos dias. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa buscar e exercitar esta fé na sua vida cotidiana. Meus queridos irmãos, sabe por quê? A sociologia, ela está nos dizendo nestes dias que o homem, ele deixou de ser um ser humano e se tornou uma máquina de destruição. Ele destrói o meio ambiente onde vive, ele destrói os seus relacionamentos no trabalho, ele destrói seus relacionamentos muitas das vezes dentro da igreja, ele destrói o meio ambiente em volta de si. Também a psicologia está dizendo que o ser humano é um prisioneiro da depressão no século 21, ele é prisioneiro do seu trabalho, ele é prisioneiro dos seus anseios, ele é prisioneiro da pressão psicológica que a sociedade traz sobre nós para termos um nível de vida melhor. Também a filosofia está dizendo que o homem não vale mais nada, que ele se tornou o pior dos animais, que ele não age mais pela razão, nem pelo instinto de sobrevivência, mas que ele está agindo pela soberba, está agindo pela inveja, fazendo o que for necessário para alcançar os seus objetivos. Mas eu quero te afirmar em nome de Jesus Cristo, que nós não somos aquilo que a sociologia diz, nós não somos aquilo que a psicologia está dizendo, nós não somos aquilo que a filosofia também está dizendo. Nós somos guerreiros de Deus, nós somos filhos do Senhor Jesus Cristo, porque lá em Gênesis a palavra nos declara que nós somos a imagem de Deus. Em Levítico nós somos a geração de santos do Senhor. Em Josué nós somos os guerreiros de Deus. Em Salmo nós somos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E em Isaías nós somos os soldados de Deus, alistados para a batalha. E o Senhor diz: eu já convoquei o meu exército, eu já chamei os meus valentes para a batalha. Em 1 Pedro 2:9, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para levar em frente a palavra e o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque para isso Ele te chamou, e para isso Ele me chamou, como representante do seu reino nesta terra. Levante a tua mão e dá um glória ao nome do Senhor. Você não é quem o mundo diz ser, você não é quem a psicologia diz ser, quem a sociologia diz ser, quem a filosofia diz ser. Você é servo do Senhor Jesus Cristo, você é embaixador do reino de Deus nesta terra. Te levanta nesta noite como profeta de Deus, como mulher de Deus, como instrumento de Deus dentro da tua casa, dentro do teu lar, e assume a posição para a qual o Senhor te chamou neste mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas qual a importância de termos esta fé que é dom do Espírito Santo? Haverá momentos na nossa vida, meus queridos, haverá momentos na tua vida, como houve na vida do irmão Giovanni, na vida da sua esposa e da sua família, e por que não dizer na vida da igreja e da cidade helenense, porque todos nós sofremos nesse período, todos nós oramos, todos nós clamamos, todos nós choramos na presença de Deus pela vida dele. Haverá momentos que o dinheiro não pode trazer a solução para o teu problema. Haverá momentos que a tua intelectualidade, os teus diplomas, o teu saber não poderão te dar a resposta que tu tanto precisa. Haverá momentos que tu vai esperar pela ajuda do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, e eles que ainda querendo não poderão te ajudar. Haverá momentos que você vai esperar pelo político, pelo governo, e ele pode falhar.
Haverá momentos que você vai esperar pelo amigo e você pode se decepcionar. E aí? É aí que entra a fé como dom do Espírito Santo. Aí sobra só nós, Deus e a nossa fé. E é nesse momento, quando todos os recursos humanos não conseguem mais agir, não conseguem mais dar solução, quando a medicina diz acabou, parou por aqui, é aí que a mão poderosa de Deus se estende ao meu e ao teu favor e nos levanta de novo e diz: não parou não, você não vai ficar pelo meio do caminho, o teu ministério não acaba aqui, o teu casamento não acaba aqui, porque eu sou Deus poderoso na tua vida. Aquilo que tu não podes, eu posso. Aonde a tua mão não alcança, a minha alcança. Eu que te levanto, que te sustento e que dou vitória para a glória do nome de Jesus. Levante a tua mão e adore esse Deus que faz o impossível acontecer. Esse Deus que muitos não creem, que muitos não querem, mas nós acreditamos porque sentimos na nossa alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, esta fé, ela é vista em 2 Reis capítulo 6, versículo de número 16 em diante. Eu estava lendo hoje a história do profeta Eliseu, quando ele estava na cidade de Dotã, sendo procurado pelo exército assírio. Todo o exército assírio circula aquela cidade, e quando o moço, o discípulo de Eliseu, levanta bem cedo, ele dá um grito, ele diz: ai meu Senhor, porque toda aquela cidade estava cercada pelo exército inimigo. Na perspectiva humana, seria impossível Eliseu sobreviver. Seria impossível a vida de Eliseu continuar a partir dali. E quando aquele jovem se desespera, então Eliseu diz a ele, Eliseu faz uma oração muito breve e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E Eliseu diz: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. Aquele jovem agora passa a ver carros de fogo, cavalos de fogo, os anjos do Senhor que estavam ali para garantir a integridade física dos seus filhos. Você pode não estar vendo, você pode, aos teus olhos humanos, aos olhos humanos nós não vemos, mas este lugar está cheio de anjos de Deus, que estão batalhando em teu favor, que vieram prestar adoração ao Pai juntamente conosco e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo pelo que Ele fez na vida do missionário. Meus queridos irmãos, do ponto de vista humano, a visão ela é limitada. Ela é limitada ao que temos, ela é limitada ao que sabemos, ela é limitada ao que podemos fazer, mas a visão do homem e da mulher de Deus, ela não tem limites, porque nós não olhamos pela ótica humana, nós olhamos pelos olhos da fé, e quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós podemos enxergar o canceroso sendo curado. Quando nós olhamos pelos olhos da fé, nós podemos ver o morto sendo levantado, ressuscitado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Qual tem sido a tua visão como servo de Deus? Que visão você tem nesta noite? Meus queridos irmãos, eu já me encontrei em situação difícil nesta vida. Quando eu tinha apenas 8 anos de idade, o meu irmão caçula adoeceu. Uma enfermidade terrível, uma desidratação muito forte. Uma criança que estava no leito, ali ao lado dele, faleceu. Uma diarreia com vômito muito forte. E ali, o médico disse para os meus pais, disse: olha, não tem mais jeito para o filho de vocês. Levem o filho de vocês para morrer em casa, porque aqui não tem mais jeito. O meu pai e a minha mãe trouxeram o meu irmão para casa. E ali nós começamos a orar. O menino estava completamente debilitado, era um bebê muito novinho, recém-nascido. Trouxemos para casa para morrer em meio à família. Meus queridos irmãos, e um certo dia chega lá em casa o irmão Antônio Crente, que vocês conhecem muito bem.
E nós levantamos uma oração em prol do meu irmão que se encontrava naquela situação. E Deus usou o irmão Antônio crente em profecia e disse para minha mãe: o teu filho não vai morrer, eu vou levantar o teu filho, eu vou curar o teu filho e ele vai viver. Aleluia. Tem crente que não crê mais em profecia, tem crente por aí que não crê mais em línguas estranhas, tem crente por aí que não crê mais em revelação, em visão, diz que visão é visagem, diz que profecia é profetada, mas o meu Deus ainda usa. O meu Deus ainda fala através dos seus profetas. O meu Deus ainda cura. O meu Deus ainda salva. Esta é a base da nossa fé. O nosso Deus cura, salva, batiza com o Espírito Santo e breve nos levará para o céu para morar com Ele. Aleluia. Eu não sei se o pastor aqui da Igreja Batista Nacional conhece, mas naqueles dias chegou o pastor Gilberto de Pinheiro, que já foi da Igreja Batista Nacional. Chegou na casa dos meus pais e tomou conhecimento do assunto, e ele disse: olha, agora nós não vamos mais orar para Deus curar, nós vamos orar agora agradecendo a Deus porque a cura já foi feita. Vamos confiar no Deus que temos. Aleluia. E naquele momento nós exercitamos a nossa fé e começamos então a adorar a Deus e agradecer pela cura do meu irmão. O meu irmão não conseguia dormir, sofria muitas dores intestinais. Meus queridos irmãos, naqueles dias, eu com mais ou menos 8 anos de idade, mas uma criança que já tinha calos no joelho de orar a Deus. Eu fui criado em meio à oração, eu fui criado em meio ao clamor a Deus. Eu clamei a Deus pela vida do meu irmãozinho, e eu cheguei para minha mãe, eu não sei se ela se lembra, e eu disse para ela, mamãe, hoje o seu filho, eu disse nestas palavras, hoje o seu filho vai dormir em nome de Jesus. A partir daquele dia o meu irmão começou a dormir e a deixar a minha mãe dormir também. Sabe o que aconteceu com ele, meus queridos? Dia após dia, ele foi ganhando massa muscular, ele foi ganhando mais peso, ele foi se fortalecendo, o problema foi saindo, e hoje ele trabalha na obra de Deus. Hoje ele está vivo, saudável, forte, é um jovem bonito, casado, servo do Senhor Jesus Cristo. O teu Deus é poderoso. O Deus do mundo tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Mas o meu Deus, Ele tem pé, anda e faz o aleijado andar. Ele tem olhos, vê e faz o cego enxergar. Ele tem ouvidos, ouve e faz o surdo ouvir. Ele tem boca, fala e faz o mudo falar. O seu nome é Jesus Cristo, é Jesus de Nazaré. A Ele seja a glória para todos sempre. É aí que é importante nesses momentos você confiar no Senhor. É nesses momentos que você vê a importância de você ser crente. É nesses momentos que você diz: como é bom eu ter me decidido ao lado do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena, porque nesses momentos o amigo não pode, o governante não pode ajudar, o familiar não pode, mas aquele que pode estar conosco para dar vitória aos seus filhos. Meus queridos irmãos, olha o que o salmista Davi falou no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedão de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Aonde está aqueles que esperaram no Senhor e que hoje tem um cântico de vitória, e que hoje tem um cântico de louvor para bradar a glória do Senhor Jesus Cristo neste lugar? O segredo está em esperar em Deus. A nossa esperança no homem, ela pode ser falha, mas a nossa esperança em Deus, ela nos traz milagres, ela nos traz vitórias, meus queridos irmãos. Lá em Isaías, no capítulo 40, versículo 30 a 31, Isaías, inspirado por Deus, ele vem escrever, cheio do Espírito Santo, o seguinte: ele diz que os jovens se cansarão e se fatigarão e certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, não se fatigarão. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que esta expressão quer dizer? Subirão com asas como águia. Eu fico imaginando e acreditando que esta expressão significa: você não vai ficar pelo meio do caminho. Ele te leva para as alturas do ministério que Ele propôs para a tua vida. Ele te leva às alturas do sucesso familiar, do amor contigo e tua esposa. Ele te leva ao mais alto nível, porque você é servo do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias também no capítulo 9, o versículo 23 e 24, ele vem mostrar a importância de se confiar em Deus, a importância de se conhecer este Deus, quando ele diz o seguinte: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer e saber que eu faço juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado eu, diz o Senhor dos Exércitos. Comece a conhecer um pouco mais sobre o Deus que tu serve nesta noite. Passa a conhecer um pouco mais o Deus de Israel, aquele que você glorifica e exalta nesta noite, neste lugar. Porque muitas das vezes nós ficamos pelo meio do caminho, porque não conhecemos o nosso Deus. A nossa fé muitas das vezes está querendo desfalecer, por falta de conhecermos a Deus. Conhecer a Deus não é simplesmente ouvir falar de Deus, não é simplesmente abrir a Bíblia e estudar sobre o Deus de Israel. Conhecer a Deus é se relacionar com Ele. Você só conhece alguém quando você convive com esse alguém. Você só confia em alguém quando você desenvolve um longo período de relacionamento com essa pessoa. Você não pode confiar em alguém com quem você não se relaciona. E este relacionamento passa pela oração. Este relacionamento, no primeiro passo, passa pela aceitação ao Senhor Jesus Cristo, mas em segundo passo, principalmente pela oração. É quando os nossos joelhos se dobram todos os dias em nossa casa, na presença do Senhor. É quando os nossos joelhos são calijados de orar de joelhos na presença do Senhor Jesus Cristo. E à medida que vamos orando, o Espírito Santo vai nos revelando a qual Deus servimos, o que Ele pode, o que Ele faz, o quanto Ele nos ama. Essa revelação só vem através de um contato de oração. Meus queridos irmãos, Deus nunca chamou para a sua obra homens que não gostam de orar. Deus nunca chamou para a sua obra, e jamais terão fé aqueles que não gostam de orar. Neemias, quando ele se depara diante de um sonho nacional, que era reconstruir as muralhas de Jerusalém, que era instalar de novo a palavra de Deus naquele lugar, a Bíblia diz que ele vai orar 3 meses e chorar na presença de Deus, e jejuar na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele mal teve um encontro com Deus, ele já entrou em 3 dias de jejum e oração, buscando a presença do Senhor Jesus Cristo. É necessário desenvolver este relacionamento com Deus. A fé como dom do Espírito, ela só se desenvolve a partir de um relacionamento sincero com o Senhor. Mas é mais fácil comprar a fita ungida do que dobrar os joelhos pela madrugada e clamar ao nosso Deus. É mais fácil comprar a garrafa da água do Rio Jordão e beber com promessas falsas, do que chorar e prantear na presença de Deus e dizer: Senhor, eu quero te conhecer a partir da oração, a partir da observância dos teus mandamentos. É mais fácil, e o povo tem procurado esta fé artificial, esta fé enganosa, que nada serve, que está tirando o seu dinheiro e não está resolvendo o problema da tua família. Mas olha para cá nesta noite, presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe aquele sonho que está embargado na tua vida? Sabe aquela enfermidade que está tirando o teu sono e você não tem mais o que gastar com ela? Aquele marido que ainda não veio para a casa do Senhor? Aquela vida sentimental que está tão sofrida para você? Coloca ela hoje diante de Deus.
Coloca o teu problema hoje diante de Deus e diga: Senhor, eu quero experimentar esta fé como dom do Espírito Santo. Eu quero, com a ajuda do teu Santo Espírito, exercitar esta fé e não contar apenas os milagres que eu leio na tua palavra, mas contar os milagres que tu farás na minha vida e da minha família. Esta fé está à disposição de todos nós, meus queridos irmãos. Para encerrar, eu quero te fazer um desafio nesta noite, porque a palavra de Deus, ela diz no último versículo que lemos, o versículo 38 do livro de Hebreus, capítulo 10, diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu te desafio a continuar avançando na presença de Deus. Eu te desafio, eu te convido a dar as mãos ao Espírito Santo e continuar avançando no ministério que Deus colocou nas tuas mãos. Porque muitos são os que já caíram à beira do caminho, os que estão agonizando ministerialmente, os que já desistiram das promessas de Deus, e o projeto de Deus está sendo prejudicado na sua vida. Mas eu te convido a ficar de pé como homem de Deus, como mulher de Deus, como servo do Senhor Jesus Cristo, e a exercitar a tua fé para a glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Jesus.